participe. Juízes capítulo 6, versículo 11, versículo 12, versículo 13. Juízes 6, 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Beresita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvados midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que nossos pais e que é feito de todas essas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos. Não te enviei eu. Amém? Olha para cá. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, mas volte ao versículo 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por quantos anos? 7. Por 7 anos. Olha para cá. Quando a gente pega esse texto aqui sem conhecer a história, a gente pensa lá porque rapaz fizeram uma coisa terrível. Então é notório a gente pensar isso, que é pecado, adulterário, idolatraram, fizeram coisas. Não. Quando a gente para entender o que eles fizeram, não foi nada disso aqui. Apenas foi uma situação boba, mas o que eles fizeram desagradou. Às vezes a gente se preocupa muito, gente, com o pecador, que temos que se preocupar, mas às vezes também temos que nos preocupar com o pecadinho. Eu vim entender esse texto um dia desses, lá no livro de Cantares, vocês conhecem, diz: apanhados a raposa e as raposinhas, porque elas se destroem a vinha. O que isso quer dizer? Porque tem lugar que a raposa não passa, mas tem brechazinha que a raposinha, que a filhote da raposa passa. Só que quando entra uma raposa, entra duas, entra três, acaba toda a vida. Agora tem um segredo, que o texto vai continuar assim, amiga: apanhados a raposinha, porque ela se mistura a vinha, porque a nossa vinha está em flor. O que isso quer dizer? É você olhar para qualquer árvore, antes de chegar os frutos, o que é que aparece? Certo? A flor. Antes de dizer que vai anunciar o que vem anunciar, a flor vai estar lá te indicando: ó, vem fruto por aí. Então, o que está pendendo no texto? Que o diabo, já entendendo que está vendo fruto, o diabo já quer destruir o quê? A flor. O diabo não quer nem que o sonho chegue, ele já quer destruir antes, porque o diabo consegue enxergar as coisas como antes. É incrível, mas o diabo já sabe. O povo de Deus começa a perecer, e a Bíblia aqui diz, gente, que de tempo em tempo o povo de Deus estava lá malhando o trigo, estava lá plantando a uva, estava lá plantando o figo, mas na hora de colher, o inimigo vinha, ó. Versículo 7, versículo 6, versículo 5. Porque subiam com seus gados e tendas e viam como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então a presença do inimigo aconteceu com eles, pobreza. Então o inimigo traz pobreza, seja ele sentimental, financeiro, seja o que for. O inimigo está assim, a presença dele traz isso. Agora aqui tem um detalhe, gente.
a Deus, não foi porque. Pede lá para eles falarem mais baixo, porque chega um momento que está começando a atrapalhar. Porque aqui, Jefferson, o povo, eles não clamam a Deus porque Deus é maravilhoso. Não clama a Deus porque, como a gente estava clamando aqui, não. Clamaram a Deus por causa da presença do inimigo. E vou lhe dizer, tem situações que a pessoa só busca a Deus por causa da presença do inimigo. Uma vez, acho que eu falei aqui, você deve ter escutado, que infelizmente em alguns casos, que o maior evangelista é o próprio diabo. Por quê? Porque quando o diabo faz a arruaça dele, o povo vai se render a Deus. E o povo aqui, ó, começa a clamar. Só que já, quando o povo aqui está clamando, a Bíblia diz que Deus levanta o quê? Cadê ele? Mila. O que o povo faz aqui? O que Deus faz aqui? Levanta o profeta. E o profeta passa. Aí aqui que a gente descobre qual é o pecado deles, que não é adultério, que não é idolatria, não. Aí a gente descobre aqui, ó, versículo 8. Juízes 6, 8 diz: enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, ou seja, tirou de onde estava e deu o que era do inimigo do povo de Deus. 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. 2 pecados que o povo de Deus fez: teve medo do inimigo, e o pior do que ter medo do inimigo, não deu ouvido à voz de Deus. Deus falou: não tenha medo deles, tiveram. Porque o que é que Deus sempre diz? Tudo que Deus fala é proveitoso. Tudo que Deus fala é proveitoso. E o que Deus queria que o povo aproveitasse aqui foi: não tenha medo do inimigo. Eu vou lhe dizer que o medo é uma porta aberta. Às vezes a pessoa tem até medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de tudo: medo de morrer, medo do medo da sombra. Tem gente que quando vê a sombra assim, até da sombra tem medo. Uai, o que foi? Me assustei com minha sombra, não? Tem gente que faz igual como o Mila, olha, tem gente que não consegue dormir no escuro, e quando tem que dormir no escuro fica assim. Não, irmão, tem que ter medo de nada. Medo de nada. Tem gente que tem medo de ir no cemitério, tem gente que tem medo de ir no enterro, medo de nada. Eu lembro que uma vez eu não tinha o que fazer. No meu aniversário eu fui no cemitério, passava o aniversário lá. Aí comecei a olhar as tumbas, olhar lá os caixões, olhar o evento fúnebre, observando aquilo ali, porque eu entendi que, independente de qualquer coisa, todos nós vamos para lá. Jefferson, 2 coisas que unem todo tipo de pessoa. Sabe o que é? O cemitério e doença. Infelizmente, às vezes eu digo que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, que é isso mesmo, que não sei o quê. Não. É só chegar um problema, é só chegar uma dor. E Deus não resolveu fazer quando a gente acha que Deus tem que fazer. Pronto. Prova disso, tem um detalhe importante. A Bíblia diz que tinha 10 leprosos. E a gente conhece pela história, Jefferson, 10 leprosos. E a gente conhece a história que o povo judeu não se misturava com quem? Com os samaritanos, não andavam junto. Era confusão, por quê? Não, quem tem Deus sou eu. Não, rapaz, quem tem Deus sou eu. Não, não tem nada a ver. Não. Prova disso é quando Jesus está indo lá na fonte de Jacó, a mulher está lá, a mulher diz: se você pegar com a mim, eu que sou mulher, e sou o quê? Samaritana. Então, esse problema, Jefferson, está desde o Antigo Testamento, no tempo de Eliseu. Não. A gente vai, se eu não me engano, nem foi isso não, filho. Se eu não me engano, é a lei. Pede para falar baixo, senão eu vou ter que mandar todo mundo sair. Pode falar do jeito que eu estou falando. Ou falar baixo, ou eu vou ter que mandar sair. Então, quando o povo
preparado. Eu não sei que Deus vem graça para a gente prega em assembleia direta, mas é mal pegar para acabar, certo? Não, a Batista, não, presbiteriana, Casa da Bênção, nada, irmão. Tudo a mesma coisa, tudo faz no mesmo saco, só que uns acreditam mais numa coisa e outros acreditam mais em outra. Mas na enfermidade, Jefferson, todo mundo tinha que ficar longe de uma cidade de refúgio. A prova está aqui, os 10 leprosos, tinha samaritano e tinha judeu, e estava todo mundo. Rapaz, infelizmente ou felizmente, a enfermidade vem para mostrar que eu, Marco, não sou nada, vem para mostrar para qualquer um que não é. Não. Vem para mostrar. Eu vou deixando por esses dias, Jefferson, que um cara rico, muito dinheiro, ele disse assim que, está perguntando isso aqui, ele disse assim que nada, o dinheiro que eu tenho, como qualquer médico, eu vou ser curado, só que ele se ferrou, que ele pegou uma enfermidade que médico não deu jeito. Que bom que ele despertou, o pastor foi fazer oração por ele, ele acreditou, se converteu, e foi, eu nem lembro se ele foi curado, eu sei que depois de um tempo ele morreu, mas morreu salvo. Mas vamos aqui para o texto para te terminar. Deus falou, proveitoso, que era proveitoso para eles, não tenha medo, e eles tiveram medo. Mas ainda assim, Deus misericordioso, Deus aparece para Gideão e diz: homem valoroso, Deus é contigo. Só que aqui tem um detalhe aqui, porque ele falou um negócio aqui no meu coração, quando acabou falando. Tem um detalhe aqui, Jefferson, que todo mundo estava com medo. Todo mundo trabalhava e tinha que fazer o quê? O inimigo pegava, trabalhava o inimigo, mas Gideão, ele entra no lagar para malhar o trigo. Quem conhece a história sabe do que é isso que aconteceu. Gideão aqui, estava trabalhando dobrado, porque o lugar para malhar trigo é no eirado, que é isso, numa área aberta. Por quê? Porque quando você está peneirando o trigo, você joga o trigo para cima, o vento bate, cai o trigo, você bota o trigo no trigo, pega a outra arma e vai fazendo isso. Pegou? Mas Gideão, para o inimigo não pegar o que é dele, Gideão estava fazendo o quê? Gideão desceu no lagar, lugar fechado que é para pisar a luva, e estava malhando lá. Gideão estava tendo trabalho dobrado, ele tinha que catar a espalha, ele tinha que soltar a espalha, ele tinha que... mas ele estava trabalhando dobrado para não perder. Aí o anjo vai aparecer para ele e fala: o Senhor é contigo. Rapaz, moça, eu vou lhe dizer, eu preguei isso na sexta-feira, eu citei, não preguei essa mensagem, eu citei isso aqui que eu vou falar agora, sexta-feira. Imagine, gente, sendo uma luta travada, alguém aparece para você e fala: Deus é contigo, você já se alegra. Imagine um anjo se aparecendo e dizer: veja com você, rapaz. Você viu, mas Gideão aqui não. Só que Gideão dá uma palavra errada aqui, Milagre. Lê comigo aí. Gideão olha para o anjo e diz, versículo 13. Gideão olha para o anjo e diz: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, porque isso tudo nos sobreveio, e de que são feitas maravilhas que nossos pais contaram no Egito, mas pelo visto o Senhor nos desamparou. Olha para cá, gente, isso aqui é para você, o que Deus me deu aqui é para vocês aqui agora. Tem situações que pode acontecer no nosso meio e a gente ir diante de Deus e fazer a mesma pergunta, ou nem abrir a boca, não tem coragem de falar, que sabe que Deus sabe, mas no nosso coração, Jefferson, às vezes só isso. Deus, o Senhor é comigo e aconteceu isso. Deus, o Senhor foi comigo e aconteceu. Deus, o Senhor é comigo mesmo. No coração falou. Mas aqui está um detalhe. É que Deus falou que o anjo falou para Gideão: o Senhor é contigo.
o Senhor é com. Tem situações que a nossa fé, como você tem aqui no início, né? Antes de trazer a palavra, a nossa representatividade sobre alguém alcança a pessoa, mas por alguma situação, infelizmente, chega um momento que eu estava conversando com uma amiga lá do Rio Velho, que ela dizia: não, eu orei tanto, aqui eu peguei acontecendo essas mortes aí, mas orei tanto. Aí eu falei para ela assim: pior se você não tivesse orado. Porque a gente só pensa nisso. Até no dia que teve a morte do menino aqui, que foi todo mundo com Deus, né, que eu estou falando, lá no enterro eu falei, eu disse: todos vocês aqui estão de prova que ganhou todo o livramento. Mas imagine, se a gente está orando, a pessoa vai ser orando, a pessoa vai, a pessoa vai. Rapaz, tem um versículo pesado na Bíblia, gente. Porque vocês se cansaram de mim, eu também me cansei de vocês. Já viu? Vou mostrar, já viu? Eu vou mostrar na Bíblia. Então, quando é que Deus cansa de um povo, de uma nação? É quando o povo, a nação, cansa dele. Aí, consequentemente, Deus cansa. Entendeu? Deus, ele traz o alerta: Gideão, eu sou com você, eu não sou com, eu sou com você. É com você que eu sou. Aí ele cobra: o Senhor é conosco, está acontecendo tudo isso aí. E o que o Senhor fez de maravilha que nós fazemos? Ou seja, porque principalmente naquela época, Mila, era normal, é o mandamento, o estatuto de Deus, que eu, como pai, como mãe, eu tinha que ensinar com meu filho e falar dos feitos de Deus. Então, eu tinha que passar: Deus fez isso no Egito, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus existe. Então, e vou lhe dizer, viu? E tem gente que ora igualzinho ao rei Manassés, o Deus do meu pai. Pegou? Então, o que a gente precisa fazer? Deixar legado, como os pais aqui deixaram. Só que Gideão não compreendeu e se cobrou. Sim, isso já é comigo dele. O anjo volta de novo para ele e diz: você que vai libertar o povo de midianitas, mas sabe de uma coisa, que o Senhor é com você. Aí eu conto 2 testemunhos e termino, 2 ou 3 e termino aqui. Aí eu estava pregando, eu fui com eles foram louvar uma igreja lá em Pernambués. E aí, eles foram muito jovens, aí estavam sentados, se jogaram bem, uma coisa bem leve, solta, sabe qual é isso? E a gente sentado assim no chão, e aí o Wesley chegou no meu ouvido e falou assim: Marco, quem vai pregar é você. Eu falei assim: eu? Do nada ele é. Não sei se o pregador não foi ou ia decidir na hora, eu não sei. Eu sei que ele falou isso para mim: quem vai pregar é você. Aí na hora eu me liguei com Deus assim, falei assim: E aí lembrei dessa palavra na hora, eu falei assim: então é essa. Aí preguei, eu estava com a camisa, essa camisa azul eu perdi. Estava com a camisa azul, preguei, me acabei de pregar. E a igreja calou. E aí quando eu acabei de pregar, Jefferson e mais alguém, acho que o Ricardo, não lembro, ficaram lá do lado de fora da igreja porque estava muito calor. E aí eu saí e falei com o Jefferson: guarde no coração, mas Deus mandou lhe dizer que Deus é contigo. Sabe o que esse infeliz tem? Eu sei que ele é comigo. Eu fiquei olhando assim para a cara dele, eu pensei: que cara debochado, assim mesmo. Aí tá. Me passou-se uns dias, a gente me chamou: ô Marco, naquele dia que você pregou lá, você estava todo suado? Eu falei assim: foi. Você está com a camisa azul? Eu falei assim: foi. Aí eu falei, aí ele ficou assim, como ele fica, né? Aí por que, rapaz? Ele pegou e falou que ele passou um momento dentro de casa, lá só eu e ele sozinho, e aí ele disse que ele me viu dentro da casa dele, todo suado, com a camisa azul suada, dizendo: o Senhor é contigo. E foi só isso não. E Yolanda passou pela mesma coisa, com problema. E Yolanda falou que ela me viu dentro da casa dela, dizendo a mesma coisa para ela. Ela me viu. Imagine você ver alguém dentro da sua casa. Você vai fazer: não sei. Eu nunca tive essa experiência de você ter a pessoa assim. E o terceiro que eu tenho para contar para vocês é de Adinho, que eu estava
foi aqui mesmo, Santa Sé, igreja super lotada. A Aline estava ali e eu estava ali em pé, e a Aline aqui na cadeira, uma dessas cadeiras aqui, e eu ali em pé. E aí Deus falou no meu coração: vai lá, dá um abraço nela. É para ser eu vou lá, esse negócio de marido da abraço. Vocês sabem como é que eu sou. Eu dou uma emporada na palavra, né? Quem tem um negócio de unção do abraço, glória, né? Carol, quando abraça alguém, não sei que manto é, abraça, vai estar. A pessoa sai demônio, capeta, perturbação. Os demônios fogem tudo quando o cara abraça alguém. É lindo, mas eu não tenho esse ministério. Pegou? Mas eu peguei assim, procurando obedecer a Deus, a Ruth e a igreja. Cheguei por trás de ali e aí Deus me deu o cara para falar. E eu disse assim: quando você estiver passando por alguma coisa, você levante a mão para cima e diga: eu só sei de uma coisa, que Deus é comigo. E saí da resposta. Aí, como vocês sabem que eu sou curioso, né? Aí a gente saiu para comer alguma coisa, acho que a gente foi Campinha almoçar nesse dia, acho que você estava também. Aí na mesa eu perguntei: Aline, qual foi a vontade, rapaz, do que Deus é com você? Ela: e foi você que falou ali? Foi? Eu falei assim: foi, porque ela pegou e falou, menina, que ela ouviu a voz, mas ela não conseguiu discernir quem era pela voz, que a voz estava estranha. Só que ela falou que estava aqui, quando ela olhou para trás, ela não viu ninguém. Eu disse: ela está achando que foi o quê? O anjo era cheio de pecado, o anjo. Aí tá, Jefferson. Vocês vão entender para a gente terminar a orar. Aí, passou-se os dias, de novo. Deus me deu, falei para mim que eu sou com ela. Para quê? Vai ser de novo, ali. Aí, isso aí, senhora Carol, estava falando da senhora agora, do seu abraço. Aí eu peguei e falei assim: rapaz, está falando, foi brigar com o Carol. Eu falei assim: Aline, de novo essa conversa, Aline, de que Deus é com você. Aline, você tem que crer que Deus é com você, acabou. Deus é com você, acabou, Aline. Pare com isso. Aí deu uma bronca, Aline. Bom, de lá para cá, isso já tem mais de 2 ou 3 anos. Nunca mais eu precisei falar, Aline, que Deus é com ela. Eu não sei o motivo. Se é porque ela aceitou a bronca que eu dei, ou porque Deus entendeu que eu fui estúpido, não me usou mais, me usou da pessoa. Você que está andando com a Aline para cima e para baixo, você escutou por algum tempo Deus falando assim: Deus é com você, Aline. Não, né? Então acho que ela deve ter entendido a pregação. Bom, qual é o teu aqui da mensagem? É que você precisa entender que Deus é com você e que pode acontecer alguma coisa ao redor da sua família. E você pode achar que Deus não é com você. Não, talvez Deus não seja com a sua família. Porque o texto quer dizer isso, mas Deus está sendo com. Acaba a gente fazer o quê? Orar pela nossa família, cercar a nossa família, pedir a bênção de Deus pela nossa. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. E vamos orar pela nossa família, né? Cercar. Lembrando, o que atrapalha de você caminhar é o medo. Não deixe o medo entrar. A gente tem medo de muitas coisas e isso é porta aberta para o diabo. Uma vez eu peguei enfermidade, me ensinou a Carol, eu peguei enfermidade por causa do medo. Eu senti medo de uma situação, eu acabei ficando enfermo com aquilo ali. Orei, tomei remédio, não passou. Quando eu identifiquei que era o medo, que eu orei, repreendendo o medo, eu vi a porta do medo sendo fechada e Deus teve logo a porta, Deus me curou. Então, qual é o teu da mensagem de hoje? Olha, não fique com medo, não tenha medo, faça as coisas como você lembra? Aquele que duvida é igual a onda do mar, quem duvida está pecando. Então, e às vezes a dúvida vem por causa do medo. Meu Deus, será meu pai? Será não? Não deixa o medo entrar, fecha essa, medo de nada. Não tenha medo, porque o que Deus falou aqui, que o que o povo fez o que era mal foi o quê? Ter tido medo. Deus falou: não tenha mão no coração, tente ter até medo de não ser salvo. Não faça isso. Tem que, não, Deus, eu sei que eu sou uma pessoa salva. Amém? Coloca a mão no coração. Santo Deus eterno, Pai, Jesus amado, Jesus Cristo, Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por falar fortemente nos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou hoje conosco, Deus, que a gente não tem que ter medo de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Oh, Deus, o problema que serve no teu povo foi o medo, Deus, o maldito medo. Jesus, o que é que eu te peço? É que o Senhor possa nos fortalecer nisso, porque o apóstolo Paulo disse que o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de moderação, de amor, de espírito, de dunamis, de poder, de virtude. Então, Deus, é isso que eu quero nessa noite.
estamos no mês de junho e queremos isso, Deus. É o teu poder, é a tua força, é a tua virtude, é a tua visitação, é o teu agir, é a tua manifestação no nosso meio. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, aonde tem o espírito do medo, aonde o medo está entrando, Pai, que essa porta seja fechada hoje. Deus, a mesma coisa que aconteceu comigo lá em 2020, quando eu tive medo, que eu orei, repreendi o medo, mandei o medo embora, e eu tive aquela visão de portas de ferro, portas de barra de ferro, porta de ferro blindado, sendo travada e eu jogando os cadeados e trancando para o medo nunca mais entrar. E depois daquele dia, nunca mais eu voltei a ter medo de nada. Oh, meu irmão, eu acredito que essa palavra não foi em vão. Oh, meu irmão, eu acredito que essa palavra não foi em vão. Essa palavra foi justamente para o seu coração, para quê? Para você entender que você não deve ter medo. Oh, não tenha medo de nada, não tenha medo de ninguém, não tenha medo de uma perda, não tenha nem medo de morrer. Eu lembro que, olha, falando sobre a palavra aqui com a irmã Catiane disse que aquela palavra serviu para ela, porque ela morria de medo de orar, de morrer. E quando eu expliquei para ela acerca da morte, como funciona, ela disse que não ia ter mais medo e nunca mais Catiane tocou no assunto de medo de morrer. Oh, meu irmão, não deixe medo nenhum te aprisionar. Não, até às vezes o medo de alguma coisa dar errado. Não, meu irmão, ore, busque, se envolva com Deus, queira a direção de Deus e não tenha medo de nada que você vai fazer. Não dê lugar para o diabo, não dê brecha para o diabo. Feche essa porta do medo, porque quando você está com medo, Deus está longe de você. Quando você está com Deus, o medo está longe de você. Creia, não tem como você ter as duas coisas. Ou você tem medo, ou você tem a presença de Deus. Ou você tem medo, ou você tem o Espírito de Deus. Ou você tem medo, ou você está longe de Deus. Não, mas estamos perto de Jesus, estamos perto da palavra dele. E todo espírito do medo, oh meu Pai, começa a jogar por terra agora. Tudo aquilo que perturba a minha mente, tudo aquilo que perturba meu coração, tudo aquilo que inquieta a minha alma, Jesus, nós repreendemos agora, nós mandamos embora em nome de Jesus. Meu Pai, como foi citado aqui, diz família. Pai, eu oro agora pela nossa família, pedindo o teu agir, pedindo a tua manifestação, pedindo o teu grande poder sobre toda a nossa família. Oh Jesus, guarda a nossa família, toma ela nas suas mãos. Oh meu Pai, mas toma mesmo, Pai, dá toda a sorte de livramento, seja um familiar que mora perto, familiar que mora longe. Meu Pai, seja alguém que há tanto tempo que a gente não fala, seja aquele familiar que está no caminho todo atrapalhado, todo errado, possivelmente até a ovelha negra da família. Mas o que é que nós te pedimos? Oh Deus, é nossa família, guarda a nossa família, protege a nossa família, Pai, que a tua manifestação visite hoje, hein? A nossa família, esse familiar nosso, esse ente querido nosso, Pai, ainda que no culto mais cedo eu citei sobre isso, sobre a gente vir para o culto representando alguém. Ah, meu irmão, represente alguém agora nesse culto. Lembre de alguém, comece a orar por alguém familiar seu, alguém que precisa de oração, alguém que precisa de intervenção, alguém que precisa de salvação, alguém que se morrer hoje não vai ser salvo. Jesus, mas é nossa família, Jesus. E eu te peço, meu irmão, toma toda a nossa família nas tuas mãos, Deus. E todo espírito do medo, Deus, que caia por terra, Jesus. Que não prevaleça, Deus, que não permaneça, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Coloca a sua mão na cabeça, eu vou colocar a minha aqui. Coloca a sua mão na cabeça e a gente vai expulsar todo medo, todo espírito, que medo é o espírito. Medo é o espírito, mão na cabeça, e a gente vai repreender, vai jogar por que nos livrar desse medo, e nunca mais você não vai ter medo de dormir sozinha, você não vai ter medo de estar sozinha, você não vai ter medo de ir trabalhar, você não vai ter medo de nada, porque o que estava te assolando não vai mais te assolar. Bota a mãozinha na cabeça e diga assim comigo: todo medo, todo espírito do medo, em o nome de Jesus, sai! Bota a mão na cabeça de novo. Deixa eu só orar agora por você, Jesus. A tua palavra diz, em uma das cartas do apóstolo Paulo, para o filho dele, Timóteo. Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, mas Ele te deu um espírito de amor, de fortaleza, de moderação, de poder, de virtude. Jesus, com a nossa mão na cabeça, Deus, é isso que eu quero agora sobre a nossa cabeça, da ponta dos pés ao fim do cabelo. Queremos virtude, queremos trepidez, queremos unção, queremos o teu agir, queremos a tua manifestação no nosso meio. Pai, guarda nosso ser, guarda nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Amém.